Olá, turma. Vamos aqui começando mais uma aula. A gente vai continuar no assunto sobre radiciação, radicais, e a gente vai ver aqui o caso de racionalização. O que é isso? Algo extremamente importante quando aparece a seguinte situação: uma fração onde o denominador é uma raiz. Então vejam, 3 dividido por raiz de 3. Quando isso acontecer, pessoal, a gente não pode deixar dessa forma, tá? Matematicamente não existe uma fração onde o denominador é uma raiz. Então a gente vai ter que trabalhar, realizar uma racionalização para tirar essa raiz do denominador. Ela pode ter no numerador, mas não no denominador. De que maneira a gente faz isso? Então veja, eu tenho 3 dividido por raiz de 3. Para racionalizar, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está no denominador. A raiz aqui não é raiz de 3, então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então vamos ver como é que fica. Vai ficar 3 vezes raiz de 3, fica 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Mas a gente sabe, a gente viu na propriedade, que raiz quadrada elevada a 2 é o número que está aqui dentro da raiz. Então sai e fica fora. Então vejam que eu encontrei uma nova fração. 3 raiz de 3 dividido por 3. Então eu digo que eu racionalizei a fração original. 3 dividido por raiz de 3 não pode. Mas ao racionalizar, eu encontrei 3 raiz de 3 dividido por 3. Então esse resultado pode. Certo? Então, é um primeiro caso de como racionalizar. Eu multiplico em cima e embaixo pela raiz que está no denominador. Vamos ver mais exemplos. Aqui o segundo caso. Quando eu tenho duas raízes somando, aí também eu não posso ter. Vejam, 1 dividido por raiz de 3 mais raiz de 5. Eu tenho que tirar essas raízes daqui. O que é que eu faço? Multiplico em cima e embaixo, só que trocando os sinais. Se aqui é somando, eu vou multiplicar pela subtração. Então vejam, vai ficar raiz de 3 menos raiz de cima multiplicado em cima, raiz de 3 menos raiz de cima multiplicado embaixo. Vai ficar como? 1 vezes raiz de 3 menos raiz de 5 vai dar raiz de 3 menos raiz de 5. Multiplicando embaixo, ó, aqui vai ser a distributiva. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 menos raiz de 5 está aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 3 está aqui. E raiz de 5 vezes raiz de 5 está aqui. Opa, aqui é para ficar negativo, tá, pessoal? Ó. Menos raiz de 5 vezes raiz de 5, porque aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos, tá bom? Foi só uma troca. Como é que eu faço agora? Vejam que esse aqui vai sumir com esse, ó. Raiz de 5, raiz de 3, menos raiz de 5, raiz de 3. Esses dois vão sumir. Vai sobrar o quê? Raiz de 3 ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado. Como raiz quadrada ao quadrado, o resultado é o número de baixo, né? Vai ficar, ó, 3 mais 5, que é igual a 8. Ah, professor, muito complicado, não entendi. Vamos com calma, volta o vídeo, com paciência que dá certo, tá? Então, quando eu tiver embaixo soma de raízes, multiplica, só que trocando um sinal. Se é mais, eu vou multiplicar pela subtração. Faz a distributiva, você vai ver que vão cortar algumas raízes e vai sobrar só as raízes ao quadrado. E a gente sabe que raiz ao quadrado, o resultado é o próprio radical, né, que está dentro. Soma, ou subtrai, claro, e pronto, racionalizou. Vamos ver mais exemplos. Então vamos aqui, ó. 4 dividido por raiz quadrada de 2. Racionalizando, multiplica a raiz quadrada de 2 em cima e embaixo, vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 2, fica 4 raiz de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, né? Corta as raízes, fica 2. Pronto, racionalizei. Se no final der para dividir, ó, 4 dividido por 2 dá 2, fica 2 raiz de 2. O que é que eu faço agora, quando isso acontecer, ó? 2 dividido por 3 raiz de 5. Eu não vou multiplicar por 3 raiz de 5, eu vou multiplicar apenas pelo radical, raiz de 5. Então fica, ó, 2 dividido por 3 raiz de 5 vezes raiz de 5 dividido por raiz de 5. Vamos lá, multiplicando. 2 vezes raiz de 5 fica 2 raiz de 5. 3 raiz de 5 vezes raiz de 5. Essas raízes aqui vão sair, vai ficar 3 vezes 5, que dá 15. Tá certo? Então, cuidado.
Por último, raiz de 2 dividido por raiz de 8. Racionalizando, multiplica por raiz de 8 em cima e embaixo. Então vai ficar, ó, 2 vezes 8 vai ficar raiz de 16. E 8, raiz de 8 vezes raiz de 8 dá 8. Tá? Daqui a pouco vocês vão fazer isso aqui bem mais rápido. Raiz de 16 dá 4, 4 dividido por 8, simplificando dá 1 meio. Então, mais exemplos aqui, tá certo? Como racionalizar. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? E quando tiver um número inteiro com a raiz, por exemplo, 3 raiz de 5, quando for racionalizar, multiplique em cima e embaixo apenas com a raiz, tá certo? No mais, é só prestar atenção nas operações que a gente já viu na aula passada, que a gente sabe multiplicar a raiz. Aí aqui vem o detalhe mais importante. A gente viu como racionalizar raiz quadrada. Mas quando racionalizamos uma raiz cúbica, raiz quarta, raiz quíntupla, tem uma diferença. Vejam, 1 sobre raiz cúbica de 2. Quando eu for racionalizar, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Só que vai ser uma outra raiz, da seguinte forma. Vai ficar raiz cúbica de 2, só que eu vou colocar um expoente. Que expoente vai ser esse? É o índice menos 1. Isso aqui é 3, 3 menos 1, então fica 2 elevado a 2. Vocês sempre vão ter que colocar esse expoente aqui, ó, sendo que é o índice menos 1. Aí racionaliza da mesma maneira. 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2 vai dar raiz cúbica de 2 elevado a 2. E raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 2, aplica a propriedade aqui, ó, fica raiz cúbica, né? 2 vezes 2 elevado a 2 é 2 elevado a 3. Aí aqui eu aplico a propriedade da radiciação, né? Se é raiz cúbica e o expoente de baixo, né, também é 3, cancela as raízes, fica apenas 2. Então, resultado, raiz cúbica de 2 elevado a 2 dividido por 2. É só atenção, pessoal, não tem conta difícil. Mais um exemplo. 2 dividido pela raiz quarta de 10. Qual a raiz que eu vou simplificar? Raiz quarta de 10 elevado a 3. Por quê? 4 menos 1. Tá aqui, ó. Aí eu racionalizo. Aí embaixo fica com raiz quarta de 10 vezes raiz quarta de 10 elevado a 3. Aplicando a propriedade aqui da potência, ó, 10 vezes 10 elevado a 3 é 10 elevado a 4. Cancela a raiz, fica 10. 1 dividido por 2, raiz oitava de 5. Vou multiplicar apenas com essa raiz aqui, né? Raiz oitava de 5. Só que quando eu for multiplicar, vai ficar raiz oitava de 5 elevado a 7. Por quê? Porque é 8 menos 1. Simplifica normalmente. Somente atenção. Qualquer dúvida, pessoal, pode entrar em contato. Racionalizar é um conteúdo muito importante, né? Porque quando vocês vão se deparar com frações onde o radical está no denominador, então você tem que racionalizar. Quando for raiz quadrada é mais simples, né? Multiplica pela mesma raiz em cima e embaixo, mas quando for raiz cúbica, raiz quarta, raiz quíntupla, você tem que aplicar essa propriedade aqui, tá? Racionaliza pela raiz, só que o radical está elevado a um número. Que número é esse? Índice menos 1. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.